Muito boa tarde, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês. Começa agora mais um Boletim do AV. Hoje um Boletim do AV especial. Vamos falar muito sobre Vasco nesse dia que completa exatamente uma semana em que o clube está sem diretor executivo de futebol e sem treinador. Também não aspira mais nada nessa Série B, não tem o acesso em mãos, mas já tem que pensar, é claro, no futuro, no ano de 2022. E quanto tempo o Vasco está levando para poder anunciar os novos nomes que vão comandar o futebol nesse próximo ano. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse Boletim do AV. Vamos bater um papo, teremos companhia especial. Mas antes da gente começar, se liga aí, porque tem um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. O cara manda o recado e já está aqui com a gente para participar do nosso bate-papo. Rodrigo da Carretel já pode colocar nossas companhias aí na tela. Já começo aproveitando a imagem desses rapazes para pedir para vocês o like aqui nesse vídeo, a sua curtida, o seu comentário e a sua opinião. Ajuda a gente também divulgando, enviando o link para os seus grupos e também se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito aqui no Atenção Vascaínos. Meus companheiros, muito boa tarde para vocês. Deem aí suas considerações iniciais sobre esse assunto que a gente vai falar, cara. Por que demora tanto para se anunciar um diretor de futebol, um diretor executivo, um VP de futebol, um treinador? O que há de tão difícil nisso? É claro, né? São funções extremamente importantes, são as mãos que vão cuidar do futebol, que a gente espera que cuidem muito melhor do que Alexandre Pássaro. Mas, meu amigo, uma semana, perde-se muito tempo, tem jogador final de contrato, mercado começa, né? E é mercado mesmo, não é aquele que a gente está comprando a carne cara, essas coisas não, é mercado da bola, já tá quente, já tá inflamando. E aí, por que demora tanto? Fala aí, Flávio Dias, deixa aí seu boa tarde, porque o Emerson Rocha já deu bom dia, a galera já viu o rostinho dele hoje. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Eu fiquei assustado com esse rapaz que entrou antes da gente aí. O cara engordou, né, cara? O cara tá cheinho, né? Esse cara aí que fez o comercial da Altima, né? Impressionante, mas tudo bem. E que ele tenha evoluído, que ele tenha emagrecido. Jéssica, já perdeu uns quilinhos. É uma preocupação, sim, para o torcedor, mas eu acho que a gente precisa também, a gente cobra, a gente é ansioso, a gente quer o resultado imediato, mas acho que o Vasco não tem direito de erro, não pode errar. É claro que a gente aqui quer logo um executivo, quer logo um treinador, a gente quer notícia para dar para o torcedor. E eu me coloco muito na posição de quem hoje está lá, tá? E que sabia do tamanho do problema, porque se não fosse assim, por exemplo, o presidente Jorge Salgado não tinha abraçado o futebol sozinho. Ele poderia ter demitido o executivo dele, o treinador, e teria, de repente, um VP ou um gerente de futebol para hoje estar discutindo um futuro. E ele se isolou completamente nesse departamento. Deixou o Alexandre Pássaro fechar hermeticamente o CT, ninguém tinha acesso, e quando ele tira quem estava ao lado dele, a equação é simples, né? 1 mais nada é 1. Ele está sozinho, ele não tem mais ninguém. Então, ele tem que tomar uma decisão. Só que eu tenho a impressão de que o presidente Jorge Salgado tem essa... Porque parece que é mais de um mês, né? A gente está falando de uma semana. Parece que a gente está falando de um mês que o Vasco não tem ninguém para coordenar o futebol, aquela coisa toda. Passou um jogo. O Vasco vai fazer o segundo jogo com
com esse buraco aí, com esse ato e com mais uma pessoa que saiu ontem o Rodrigo, né? O Rodrigo Ramos, que era o supervisor, que foi indicado pelo Pássaro também, é o segundo jogo. Então a gente fica ansioso, o torcedor fica ansioso, mas eu até entendo que tem que ter calma para isso. A minha única preocupação, eu falo isso desde o dia em que o Alexandre Pássaro saiu do Vasco. Quem está tomando conta do Lojinha? Quem é que está dando palpite junto com o presidente Jorge Salgado para ele definir o mercado do Vasco? Né? Ele não está entrando no mercado para comprar carne, ele não sabe quanto é que está o quilo do acém. Ele pode saber quanto é que está o quilo do quiabo, quanto é que está o quilo da batata, mas não sabe tudo dentro do mercado. Então ele precisa entender isso. Será que ele sabe? Será que ele tem esse conhecimento? E quem estaria ajudando? Aquela imagem que teve segunda-feira lá no jogo do Vila Nova, Emerson e Jéssica, me trouxe uma impressão muito ruim de alguém isolado, por culpa dele, porque ele se isolou. Mas agora ele precisa se juntar, precisa ter papo, precisa ter conversa, senão vai demorar, a gente vai esperar mais, a gente vai continuar ansioso, a pressão vai crescer, e se ele não tomar uma decisão boa, porque decisão ele vai tomar, porque ele não é louco, vai vir mais crítica. Então a gente tem que pensar, talvez ele esteja... Vamos pensar no lado bom, no copo cheio e não no copo meio vazio? Ele está tomando o tempo necessário, boas informações para escolher o profissional correto. Agora, tem o copo vazio, quase vazio, que é, ele está perdido, ele não sabe quem ele traz. E essa que é a grande preocupação. Agora, o Emerson Rocha, quais são as questões que você acha que o presidente Jorge Salgado pode estar ponderando nesse momento? Vamos supor, você é o presidente Jorge Salgado. Senta aqui eu, Jéssica, para ser a sua nova gerente executivo de futebol. O que você me perguntaria? O que seria importante nesse sentido de eu ter os requisitos? Porque, assim, surgem vários nomes e são perfis que são até parecidos, né, nesse momento. São os caras experientes, os caras que são profissionais, porque, nesse sentido, é alguém remunerado para ser um diretor executivo de futebol e não um VP. O que você acha que o presidente está ponderando nesse momento e tendo que levar esse pouco mais de tempo? Ou até um pouco de desconfiança dele, nesse sentido que o Flávio falou aí, dele se isolar e talvez não estar confiando nas pessoas? Boa tarde, Emerson. Então, boa tarde, Jéssica, boa tarde, Flávio, boa tarde para a galera que está aqui no chat. Muita gente já perguntando, já tem novidades, nomes? É difícil, a gente não tem, a gente está em busca dessas informações. Mas, Jéssica, você me perguntou o que eu perguntaria para o novo gerente, né? Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado e buscar um profissional e qualificado. Por que eu falo isso? Porque, assim, vai ser difícil montar um elenco forte para a Série B, um elenco, por exemplo, de Série A. Com grandes jogadores, vai ser muito complicado. Mas se você tem uma pessoa responsável pelo futebol, que saiba analisar, como você disse, o Flávio também, em relação ao mercado, jogadores que possam ser mais baratos e também que possam dar mais competitividade à equipe. Então, assim, tem que saber buscar esses jogadores. É muito complicado isso. Por exemplo, a gente vai usar aqui exemplos que aconteceram agora na Série B do Campeonato Brasileiro. O próprio Coritiba, o Botafogo, foi ao mercado buscar jogadores que estavam em atividade, mas em times menores, e fazendo boas campanhas. O próprio Botafogo contratou vários jogadores que foram bem no Campeonato Paulista, foram bem no Campeonato Carioca, e acabou dando certo. Se essa é a fórmula do sucesso, não dá para você cacifar. Se fizer isso, vai ter certeza que vai subir. Eu acho que não é isso, mas pelo menos olhar os jogadores, que não possam buscar jogadores, por exemplo, com mais nome do que propriamente entrega de produtividade. O Vasco foi buscar jogadores que não estavam produzindo nos últimos anos. Eram jogadores que já tinham mostrado talento, mas não tinham ainda colocado em campo nos últimos temporadas bons rendimentos. Vou falar aqui, Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá, jogadores que vinham de contusão, como o Michel, o Rômulo, e isso atrapalhou bastante. Então o Vasco precisa priorizar jogadores que estão em atividade, com saúde e com uma idade relativa para você fazer um time competitivo para o ano que vem. Não tem jeito. Acho que essa questão que vocês estão batendo na tecla de que está uma semana, ainda não nada foi feito, e me chama a atenção uma publicação que foi feita agora há pouco pelo Rodrigo Capello sobre a finança do Vasco, né? Porque nesses primeiros 3 trimestres, vamos dizer assim, até setembro desse ano, em relação às contas do Vasco, nada mudou. Então fica essa preocupação.
Foi muita coisa prometida em relação fora o futebol, que seria bem administrado, a questão financeira, mas a dívida do Vasco, em princípio, até setembro permanece a mesma, e aí isso fica um ponto de interrogação. Será que está mesmo indo no caminho certo o Vasco, sem se contar o futebol? Pelo que eu estou vendo, não, né, Jéssica? E aí, exatamente, Emerson, e aí no meio disso, ô Flávio, antes se tinha o diretor, o Alexandre Pássaro, e agora começam os nomes a surgirem, e não só um nome para executivo, mas também um nome para coordenador de futebol, um outro nome que seria ali um diretor, talvez um VP, e também seguimos sem treinador. O que eu te pergunto é, você acha que seria realmente necessário, importante, criar essa equipe de ter um executivo, um coordenador, um diretor, um VP, ou talvez bastaria ali um treinador mais experiente, com mais cacife no mercado, que saiba fazer negociações e um VP de futebol. O que você acha nesse sentido? Olha o cachorro. Jéssica, essa é uma questão muito difícil. É uma questão assim muito dura da gente discutir aqui num espaço de tempo tão curto. Eu acho que a gente precisa até de muito mais tempo para discutir isso. Eu já falei aqui no canal, com algumas expressões que eu posso lembrar aqui, fato novo, caras novas, enfim, a gente sempre acha que o Vasco precisa mudar a sua operação, a forma do Vasco agir. Eu acho que o Vasco precisa de uma mudança radical, de algo muito radical. Eu acho que o Vasco tem um ranço de anos que ainda se mantém em muitas das suas práticas. Tá? E até discute algo, eu vou discutir aqui algo que a gente fala muito. E eu ouvindo, por exemplo, Paulo Roberto Falcão, segunda-feira, melhor, na terça-feira, na nossa live aqui, eu comecei a pensar em relação à capacidade dos profissionais, e foi algo até que o Alexandre Pássaro falou também quando deu aquela entrevista na ESPN, uma outra entrevista que ele falou, então não tinha nenhum vascaíno entre os que estavam nos 4 rebaixamentos? E é claro que sim. Existem pessoas que torcem pelo Vasco e que já administraram o Vasco e foram mal também. Foram mal. Eu acho que a gente tem que pensar nisso de ser somente isso a solução. Não há algo, não há uma fórmula, não há uma bula certa. Claro que você conhecer o clube, você entender o clube, você saber do vestiário do clube, tudo isso é muito importante. Agora, como é que você vê hoje a montagem para trazer um profissional? O Vasco precisa de um executivo. Aí se pensa no mercado em quem? Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Por quê? Porque eles são bons? Sim, porque eles são bons. Mas muito mais do que bons, eles são vitoriosos na carreira. Eles ganharam títulos. Então quer dizer que quem não ganha títulos, quem é vice-campeão, ou quem está próximo, ou quem monta boas equipes e às vezes não entra, é ruim? A gente tem que pensar isso um pouco. A mesma coisa, coordenador técnico, que eu acho que é uma função necessária, alguém que esteja junto da comissão técnica. Se pensa logo num ex-jogador. Por quê? Porque as pessoas acham que o ex-jogador vai entrar em campo e vai jogar. Não, eles não jogam mais. Exemplo foi ontem, quando o Juninho Pernambucano deu uma entrevista na França dizendo que não, eu vou parar com futebol, vou virar treinador. Na mesma hora, a associação qual é? Ele vem para o Vasco. Ele vai ser o presidente, ele vai ser o diretor, ele vai ser o técnico. Não, não é assim. Ele não vai trazer o que ele jogou em campo para fora de campo e assim como um pirlim-pim-pim, numa varinha de condão, vai tudo mudar. Não. Eu acho que o Vasco precisa mudar seus processos, a sua forma de ser. E eu só vejo uma solução a curtíssimo prazo, mas que é uma decisão que o presidente que agora está, o Jorge Salgado, tem que ter muita coragem de fazer. Ele precisa mudar absolutamente tudo o que está hoje no Vasco. E eu digo tudo de peças, de pessoas, de operações. Ele precisa mudar isso urgentemente. O futebol do Vasco é um futebol totalmente viciado em suas práticas. O Vasco tem gente lá dentro do departamento de futebol que está há 10, 15 anos lá dentro. Tem muita gente lá dentro que está ali e não dá mais resultado. Mas é amigo do amigo, é o primo do primo. Aí a segurança do clube está com um cara que é amigo do primo. Aí o almoxarifado está com um cara que é primo do tio. Não dá para o Vasco mais viver assim, gente. O Vasco precisa dar um grito de independência. E eu acho que hoje o presidente Jorge Salgado, não sei se ele tem essa condição. Não sei.
Acho até que ele deveria ter, porque ele é um cara já mais velho, né? É um cara que está mais para sair do Vasco e não voltar mais. E é um grande vascaíno, sim, o Jorge Salgado. Eu o conheço há muitos anos. Então, ele mudou muito. E eu acho que ele poderia usar isso como um argumento, mas eu não sei se ele tem essa força, inclusive política. Porque tem muita gente dentro de cargos no clube que tem ingerências políticas. E você precisaria ter muito peito para mudar isso. Então, eu acho que essa questão de indica o executivo, indica o coordenador técnico. Claro, o organograma é sempre muito bonito no papel, mas, gente, futebol não é uma bula de remédio. Futebol é liga. É liga. As pessoas precisam se entrosar, a coisa precisa andar. Quando é que você vai achar que Éder, Luiz e Alexandre, jogadores que nunca jogaram juntos na vida, vão dar certo no Vasco de 2011? Como é que pode? Você vai entender como. E a gente discutia se Juninho e Felipe poderiam jogar juntos no meio de campo. Quando eles jogaram um na lateral e o outro no meio, mas no meio não podem jogar mais. Então, o futebol é liga. E, infelizmente, o Vasco hoje está na mão também do acaso. Porque se a gente não for radicalizar aqui, amigos, o Vasco tem jogado mal, não há dúvida. Mas tem certos momentos, certos jogos do Vasco que a gente tem até que levar em consideração. Isso foi falado, eu acho que pelo Nenê, ou alguém que falou depois de um jogo. Se olha o jogo do Vasco, é um negócio assim, não pode estar acontecendo. Aquele jogo do Guarani, gente, aquele jogo do Guarani é para entrar para o Guinness Book. Você perde um pênalti aos 45 e aos 46 você toma um gol e praticamente te elimina. Então são coisas que acontecem, também eu acho que conspiram por conta de tá tudo errado, o universo vem errado junto. Agora, tem que mudar esse astral, tem que mudar essa operação, tem que mudar essa galera, tem que tirar esses ranços que passa por departamento de futebol, passa por gestão em geral, passa por grupo, passa por time. Não dá mais. É o exemplo do Leandro Castan. É um ótimo rapaz, que eu acho que é um excelente jogador, mas não tem mais clima. O Leandro Castan emplacar em 2022 é um erro do Vasco e dele. Ele deveria ser o primeiro a dizer, cara, infelizmente não deu certo. Porque você forçar e botar um pé 43, um sapato 41, não tá dando, cara. O calo tá te arrebentando. Então, eu acho que o problema não são nem nomes, Jéssica. São operações. O Vasco precisa mudar essa operação. O Vasco precisa vamos colocar a palavra refundar? O Vasco precisa se refundar, cara. O Vasco precisa se fundar de novo, que seja no futebol, inicialmente. Sabe? Porque não tá dando. Tá errado, cara. O modelo tá errado. Quando que o Vasco quebrou isso? E eu vou dizer isso sempre aqui. Em 2017, quando chegou um doido, que era um doido, que foi o Milton Mendes, que não tem que voltar ao Vasco, e que disse, não, eu não gosto de carro com 4 rodas, eu quero botar carro sem roda. Você é maluco, Milton Mendes? Sou. Manda embora as rodas, vamos fazer que nem os Flintstones lá, no pezinho. E foi, porra. Só que chegou uma hora que os caras cansaram os pés e nós tomamos de 3 do Bahia e ele foi demitido. Aí veio o Zé Ricardo, que é um bom mecânico, botou rodas mais recalchutadas, ao invés de ficar com aquelas velhas, botou umas rodas um pouquinho melhor, ajeitou o câmbio e o carro andou. Mas aí caiu na realidade no ano seguinte. A gente não conseguiu passar da primeira fase da Libertadores, porque esse é o Vasco de hoje. Agora, tem que ter um maluco, um doido no futebol que diga, tchau, quem é você? Mas você é amigo, você não quero saber, não gosto de você, você eu acho que pra mim não serve, tchau. Jogador, porque é mimimi, o empresário, sai você o empresário. Porque foi o que fez o Milton Mendes. O Milton Mendes brigou com o Rodrigo, o Júlio César, o Nenê. Brigou com todo mundo. Só na porrada Diguinho. Com todo mundo. Eu quero o Paulinho. Diguinho. Eu quero o Paulinho. Quero o Paulo Vitor. Bota o Matheus Vital aqui. E deu chance pros moleques. Hoje, o legado que nós temos de 2021, gente, pode me bater. É graças ao Milton Mendes. O mínimo de legado que a gente teve, que o bom trabalho único que nós tivemos foi porque alguém lá atrás resolveu meter o dedo na ferida. E eu acho que esse maluco hoje deveria ser o Jorge Salgado, cara. O Salgado tinha que ser o Milton Mendes da vez. Fazer acontecer. Porque se não fizer diferente... O perfil... Não tem jeito. Não tem jeito. O negócio é que a gente olha para o presidente e a gente não vê realmente esse perfil, né? O retrato dele, a imagem, é um cara que parece querer as coisas minimamente calmas. E aí não importa, sabe? Não se faz necessário criar tantas coisas, tantas situações. É a impressão que eu tenho do presidente Jorge Salgado. Eu não trabalhei com o presidente diretamente, gente. A gente está no meio da pandemia.
Não consegui nem conversar com ele só no dia da eleição e olhe lá, pessoalmente. Mas essa é a impressão que a gente tem. Só que nesse tempo, Emerson, nesse período, vamos supor que o Vasco faça isso, uma grande reformulação no futebol. Tire lá as pessoas e coloque pessoas novas, um clima novo, um ar diferente. Isso aí leva um tempo, né, Emerson? E assim, a gente tá 2 rodadas do final dessa Série B. Pô, Jéssica, mas ainda tá em novembro, dezembro e tal. Mas assim, para um planejamento muito grande, será que essa questão de perder tanto tempo não pode atrapalhar isso de retardar ainda mais as situações? Ou não, por hora foca nas finanças, arruma, vê o que tem de dinheiro para poder fazer e o futebol espera um pouco, pelo menos até terminar essa Série B, porque já não está buscando mais nada. Como que você vê essa questão de tempo, cara? Porque é uma coisa que não volta atrás. Dinheiro até tenta se correr atrás depois, mas tempo não volta, Emerson. Ô, Jéssica, as pessoas no Vasco precisam entender que a Série B já acabou pro Vasco. Não existe mais esse negócio de ficar esperando a Série B. Já acabou. A Série B já acabou pro Vasco. O Vasco vai cumprir tabela nesses 2 próximos jogos, nesse jogo contra o Remo e depois contra o Londrina. Acabou a Série B pro Vasco. Então acho que o planejamento já deveria começar. O Botafogo e o Curitiba de novo batem nessa tecla. Começaram o planejamento de 2021 em 2022, porque já tinham caído e começaram a já fazer reformulação. Contrataram técnicos, já começou a mandar jogadores que já não rendiam embora, começaram a fazer contratações, já olhar o mercado. Então é isso que o Vasco tem que fazer. Eu vou bater na tecla também aqui, Jéssica, do seguinte: o Fábio falou em relação à reconstrução, eu vejo o que aconteceu, por exemplo, na base do Vasco. O Vasco, até ano 2020, o último título do Vasco de renome foi em 2013, com o Sorato de técnico. Depois daquilo dali, alguns jogadores subiram e tal, o Vasco até revelou ali o Douglas, o próprio Paulinho, mas depois meio que na base o Vasco não ganhou o campeonato, o cara não ganhava nada. O que aconteceu? Fez uma reformulação. Trouxeram o Carlos Brasil, demorou a engrenar aquele negócio, começou com o Marcos Valadares, o Vasco inclusive foi vice-campeão da Copinha, e depois naquilo ali começou a disputar outros títulos, foi vice também lá na Copa RS. Então assim, aquele momento ali de mudança, de filosofia, o que aconteceu? Em 2020 o Vasco vence a Copa do Brasil e a Supercopa. Jogadores começam a ir mais jogadores para o time de cima. Se eles renderam ou não é uma outra situação, até porque o time de cima do Vasco não dava alicerce para esses meninos jogarem bem. Por exemplo, eu bato também nessa tecla também, em relação a jogadores que, por exemplo, mais experientes. Eu lembro, por exemplo, praticamente da estreia do Bruno Gomes como titular do Vasco em São Januário. Foi contra o Botafogo. Ao lado dele tinha o Guarim, que deu tranquilidade para ele fazer um bom jogo. Inclusive, ele fez um dos gols daquela partida. Então, isso é importante. O Vasco tem que fazer isso. Buscar no seu time principal jogadores que deem alicerce para os moleques da base quando subirem bem. Hoje, por exemplo, eu vi até no Twitter um vídeo do Natan, lateral direito, lá no Boa Vista de Portugal, jogando muito bem lá em Portugal. E aí alguns torcedores do Vasco comentando lá, pô, podia ser o lateral direito do Vasco. Mas eu vejo, por exemplo, alguns torcedores também nas redes sociais, já, por exemplo, reclamando do Riquelme. Então será que, por exemplo, se tivesse Riquelme e Natan nas laterais do Vasco, e o Vasco não fosse bem, a gente também não queimaria esses meninos? Isso também é um processo de moer. Ontem, por exemplo, hoje de manhã no Bom Dia Gigante, eu trouxe o Fernando Campos, que analisou, por exemplo, o Andrei Sanches, lá da Andrei Santos, que jogou na seleção sub-18. Jogou muito bem, por sinal. É uma grande joia da base. A gente cria uma grande expectativa com ele. Mas será que, quando chegar em cima, o Vasco, do jeito que está, também não vai moer esse jogador? Fica essa impressão, porque, por exemplo, se o Vasco vender ele agora, vai ter uma porção de torcedor reclamando. Mas se ele chegar no profissional e formal, o torcedor também vai reclamar do mesmo jeito e a gente vai perder um ativo como está perdendo, por exemplo, o Andrei, aos 24 anos, praticamente de graça. O Emerson, não dá para o gestor de futebol ficar preocupado com o torcedor, cara. Não dá para você gerenciar o seu trabalho pensando apenas nisso. É claro que o torcedor é fundamental. Não dá para você, bota na rede social e ver o que o torcedor acha. Não é assim, cara. O torcedor sabe disso, o torcedor é paixão, cara. O torcedor gosta hoje e não gosta amanhã. Não gosta amanhã. Eu me lembro do Lucão, gente. O Lucão era o goleiro, era o cara, era o jogador. Uhum. Tem gente que não tá gostando do Cano, mas... É isso, gente, é Germancano. Então não dá pro cara... Isso o torcedor pode. Nós da imprensa até podemos, até a página 5.
Acho que a gente também tem que ter um nível de análise. A nossa opinião aqui é muito importante também para balizar o senso comum do torcedor, que às vezes se influencia muito pelo que a gente fala. Por isso que a gente tem muita responsabilidade no que a gente faz. Agora, quem gerencia tem que ficar quieto. Quem gerencia tem que pensar financeiro. O Falcão falou isso aqui segunda-feira, gente. Eu estou dando exemplo de um cara que só foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, sabe? E foi tudo. Foi técnico da seleção, um jogador extraordinário, jogou na Europa há anos, respeitabilíssimo. Como é que se faz? Senta, financeiro, senta aqui. Marketing, senta aqui. Ele falou em competência, né, Flávio? Vamos lá, vamos jantar. Exatamente. Não precisa ser o amigo do amigo. O cara que é Vasco pra cacete. Não, não preciso disso. Eu preciso do cara bom. Tu é bom no negócio? Tu é legal? Então vamos embora. Eu preciso contratar a Jéssica Dias. A Jéssica é a melhor jogadora. Porra, a maior ponta que nós temos, ela vai fazer dupla com o Cano. Quanto é que ela está custando? Porra, 600 mil. Pô, mas não temos isso. Financeiro? Tem. Pô, a gente tem até 300. O marketing? Dá pra gente fazer uma campanha com ela? É assim, cara. Time pobre é assim. O time rico, o cara manda fazer o cheque. Faz o cheque lá e contrata. Agora, na boa, você tem 4 milhões e 700 mil abertos para todo mundo ver aí. Está entre as 10 maiores folhas do futebol brasileiro, incluindo a Série A. E você não ter competência. Foi o que eu disse o Gilmar Ferreira no News ontem. Não é uma questão de austeridade, reducionismo. É questão de competência. Ser competente para você fazer um time. E volto a dizer, o Alexandre Pássaro foi incompetente. A gente tem que rebater. Não dá para achar que porque ele... Tudo bem, o departamento pode estar organizado. Mas ele não teve a visão de que o Michel, com 16 meses, podia dar errado. Que o Rômulo, que não jogava um ano, jogava 10 partidas na China, podia dar errado. Que o Morato ficou 3 semanas para responder o Vasco que estava com problema de pubs. Foi uma contratação errada. Dele dizer que não ia ficar, e não sou a favor não, porque eu também não sou viúva não, tá? Que o Marcelo Alves não podia ficar no Vasco como titular porque ele jogou 13 partidas na Série A, e o Hernando, que jogou 1.800, era do perfil. E aí dizer que a juventude, os jovens não podem fazer a base do de Riquelme, né? Sobre o lateral esquerdo, lembra que a gente perguntaram para ele sobre o lateral esquerdo, se não me engano, não sei se foi você ou fui eu que perguntei, sobre o lateral esquerdo, exatamente, sobre o lateral esquerdo, e ele falou, não, a gente vai testar aqui o Riquelme para saber se ele tem possibilidade ou não de render, então, e o Vasco demorou, esperou. Não. O orçamento do Vasco é bom, gente, não é ruim. E olha, eu começo a discutir aqui uma questão em relação ao Adriano Mendes. E o Adriano Mendes foi uma fama que ele tomou para si também, o negócio do Cano, a briga que ele teve com o ex-presidente, né? Alexandre Campelo, também nunca explicou, também não se preocupa com isso. Presidente e ex-presidente. Até declarações do Campelo atuais também falando em relação a ele. Dizendo que ele ia cair, que queria que caísse, aquela coisa toda, e que ele brigou com o Campelo porque o Campelo queria gastar mais e ele não queria, enfim. Mas eu começo porque eu já tive essa informação de que durante o campeonato o Adriano Mendes deixou claro para o presidente, pode investir. Vai, cara, a gente precisa subir. E eu não sei também, porque a gente imputa. É claro que a gente não está lá dentro, não faz time porque não consegue investir. Será? Será? Porque não contratar na janela tendo dinheiro foi um erro, cara. Não vem dizer que foi problema de grana, que não foi. Porque o Nenê não veio de graça para o Vasco. Agora o Nenê só foi contratado por conta de uma oportunidade de mercado. O Vasco não bateu na porta do Nenê. O Pássaro não ligou pro Nenê. É mentira. É cascata. Então eu só acho isso. Ter dinheiro para fazer futebol para a Série B, porra, tu tá entre os 10 do Brasil de melhor folha? Peraí. Então não é grana somente. É incompetência. Tá errado. Pô, gente, o Vasco botou a sua camisa o dobro do que era no início do ano. O Vasco começou com 12, está acabando com 25. Bem ou mal, é um ótimo trabalho que está sendo feito, cara. É uma porcaria 25 milhões pela camisa do Vasco? É. Se a gente vê o rival com 100 milhões, é uma porcaria. Mas tem gente que ganha menos no Brasil, da Série A, inclusive. Então eu acho que o dinheiro não está sendo bem gerido. Por isso que eu acho, amigos, que o maior investimento que o presidente Jorge Salgado pode fazer nesse momento, maior investimento, bota todas as fichas num baita de um exemplo. Vai no Atlético Mineiro. Concordo. E liga pro Rodrigo Caetano. Rodrigo, eu sei que você vai ser campeão brasileiro. Quanto você quer para vir para cá? Presidente, quanto o senhor tem? Faz aí que eu pago. Eu quero que você venha para cá, você vai arrumar o futebol para mim. Porque o Rodrigo Caetano pode ficar sozinho. Ele cuida do futebol. Não pode ser o Alexandre Pássaro. Como primeiro já foi goleiro.
Porque esse cara, que conhece o Vasco, conhece as manias, é malandro, sabe? Mas nesse caso, Flávio, eu te pergunto também, se investindo tanto num executivo de futebol, teria que fazer ali uma contratação menor para treinador, talvez? Porque assim, vamos lá, Dorival Júnior é um cara que tem um salário pesado. Então, o Vasco não, eu acho que o Vasco não tem condições de fazer 2 contratações tão pesadas para o futebol. Aí a gente tem que ser realista com a realidade financeira do clube deixa também. Eu te falar. Porque... Treinador de futebol é o seguinte. Primeiro, o cara tem que determinar pelo clube como é que o time vai jogar. Ponto 1. Porque o Vasco já trouxe, o Emerson perguntou isso pro Diniz. O Vasco trouxe veterano, o Vasco trouxe emergente, o Vasco trouxe gringo, trouxe todos os perfis. Cada dia o problema no Brasil é que não se determina como o time vai jogar. Você contrata treinador pelo oba-oba. Ah, fulano é bom, fulano é legal, e o Flávio Dias lá disse, e o cara lá da torcida falou, e o comentarista lá disse que o cara é bom. Não é assim que se gerencia. A gente pode falar, vocês não podem. Então eu acho que treinador é aqui, ó. Não precisa. Se você tiver dinheiro para trazer um bom treinador, ótimo. Se conhecer o executivo. O Cabo era ruim, o Lisca era ruim, o Diniz era ruim. Nenhum dos 3 era ruim. Nenhum deles. Eu concordo plenamente. Agora, você tem que determinar uma filosofia. Você tem que pensar. E eu acho que esse time do Vasco foi montado para esse ano, não foi um time montado pela visão e pela ótica do Cabo. Não foi. Não. O Marcelo Cabo não opinou. O Alexandre Pássaro montou um time de oportunidade de negócio. Quer vir pro Vasco? Quero. Pô, Zeca, vai ganhar por produtividade. Topa? Topo. Vem. Ele não quis saber se o Cabo vai jogar com lateral, com perna direita do lado esquerdo, se vai ter que afunilar, se ele vai precisar de um cara que faça o fundo. Não quis saber. Ele trouxe pela oportunidade de negócio. E esse é o erro. Por isso que eu acho que hoje o executivo ele é fundamental, é o craque do time. Pô, mas não vamos contratar nenhum jogador grande? Fica tranquilo, o Vanderlei Luxemburgo ligou pro Guarim e o Guarim veio. Tem jogador que vem pela oportunidade, pelo cara que está lá dentro. Eu tenho certeza que um grande executivo, um grande treinador, ligando, o cara vem até ganhando menos, Jéssica. Ele vem ganhando menos. Também acho. E os outros da Série B vem assim, ó. Aonde? O Vasco ainda seduz, cara. O Falcão falou isso segunda-feira aqui. O Falcão disse, o Vasco é um clubaço, cara. É um baita de um clube. E olha, eu vou dizer uma coisa. É só ajustar o futebol, cara. Acerta o futebol, cara. Porque eu tô vendo, eu vi o Twitter agora do Rodrigo Capello aqui, não é nada animador, mas não é desanimador. Porque se você for pensar... Não caiu. Não aumentou e não caiu. Isso, não aumentou a dívida, Agora, não aumentou por quê? Porque o time não subiu. Porque a cota de televisão fizeram burrice no Carioca, era 16 milhões, baixou para 1 milhão e 900. Quiseram fazer pay-per-view num campeonato falido, como o do Rio de Janeiro. Anda pra essa porcaria de campeonato carioca, cara. Anda, bota os moleques pra jogar, faz que nem o rival fez, porra. Anda, ninguém é campeonato carioca, gente. Mas dá a letra pro torcedor. Agora, melhora o time e melhora tudo, cara. Vai melhorar sócio torcedor, vai melhorar a arrecadação no jogo, que o torcedor vai a campo, porque agora acabou o negócio de pandemia. Mas time, não precisa ser o time. O time de 2011 era um timaço, gente? Vocês achavam que aquele time de 2011 não? O do Botafogo, gente, agora. Só virou timaço depois. Eu tô dizendo, Jéssica, o time de 2011 montado antes foi no desespero. Alexandro. Ixi, rapaz, o Alexandro fala. Quando eu disse na coletiva que eu vim para ser campeão, muita gente riu de mim. O Alexandro estava na reserva do Inter. O Diego Souza não estava jogando no Atlético Mineiro. O Éder Luiz já tinha jogado no ano passado, em 2010. Legal, até foi bem junto com o Zé Roberto ali, mas estava lá para sair do Benfica, não. Anderson Martins, ninguém conhecia, era do Vitória. O Dedé ia ser mandado embora do Vasco antes da Copa da África do Sul 2010. Então, ninguém era tão animador, mas deu liga. Mas deu liga muito porque você tinha um executivo que é brabo, que é o Rodrigo Caetano, e você trouxe um cara brabo para comandar, o Ricardo Gomes. Aí você tinha 2 pilares, os jogadores dentro do campo falavam assim, cara, a gente tem que jogar por esses caras. Porque eles brigavam por salário, eles brigavam por melhores condições. Aí você tinha o Felipe, que era experiente, você já tinha o Fernando Praz, que era um cara mais das antigas, que já estava ali já há um tempinho, sabe? E a coisa foi dando liga, foi melhorando. Aquele time perdeu muito também no início da Copa do Brasil. Foi dura a Copa do Brasil pro Vasco naquele ano. Não foi fácil, não. O Vasco era para ser eliminado pelo Atlético do Paraná, fez jogo duro com o ABC.
Mas ganhou. O jogo com o Avaí aqui foi empate. Tivemos que ganhar em Santa Catarina. Então, também não foi essas maravilhas. Nós ganhamos a Copa do Brasil e fizemos um Campeonato Brasileiro em 2011 espetacular, que a gente foi tungado. Não, o Vasco ia ser campeão do Brasil em 2011. Então, futebol é assim, mas começa a dar liga quando você tem gente do lado de fora que estipula metas e disciplina, que é o que o Vasco não tem hoje. O Vasco não tem disciplina nem tem meta. Você precisa estabelecer. E volto a dizer, a minha preocupação é, eu não sei se o presidente Jorge Salgado é o cara capacitado para isso. Não sei se é. Não sei, eu acho que ele pode gerir a grana, mas não sei se ele tem saúde para isso, cara. Não tem. Por isso que eu acho que o executivo é número 1. Tem que contratar um executivo já. Ontem, tem que trazer um cara grande. Alvo número 1. Exatamente. Ó, e torcedor, peçam aí a Deus para que o Confiança consiga o milagre de permanecer na Série B, hein? Porque hoje eu conversei com o presidente Iago Silva Cruz, que me disse que, caso o vice-lanterna Confiança permaneça na Série B, ele vai tentar negociar com o Vasco para ficar com o possante Thiago Reis, meus amigos. E aí, se cair para C, aí a situação fica bastante difícil para eles manterem um garoto lá. Então, torça para o Confiança na B, para o menino Thiago Reis ser feliz, seguindo no Confiança. Ele é banco lá, né? O pessoal também... Fazer uma troca. Fazer uma troca. Tem o Ítalo lá, que é... né? O Ítalo é bom jogador, o Rafael Santos é um goleiro. Pô, cara, vai no presidente logo, a gente tá afim de fazer negócio. Pô. Só que o Vasco não ajuda, né? O Vasco vai e me perde pro Vitória, que tava concorrendo com Confiança para não cair, né? Esse que é o problema. O Vasco mesmo não se ajuda. Exatamente. Em situações de contratação, a gente já falou ontem, até aqui no Boletim do AV, né? Daniel Amorim, a situação do Castan, mas o Castan tem mercado, o pessoal tá de olho no Castan, até na nossa apuração, falando com a pessoa. Eu falei para a pessoa, sinceramente, eu falei, tira ele daqui, porque vai ser muito melhor para ele, para o Vasco, para todo mundo. Mas as situações Jéssica, também... nova gerente do Vasco. É aquilo, né? A gente tem que conversar. Flávio Dias é o rei das conversas. O telefone dele não para. O cara tá online 24 horas por dia. Foi que nem ontem, por exemplo, meu amigo Fernando Campos, jornalista, mandou uma mensagem para mim com a matéria lá do Juninho Pernambucano que ele deu para a RMC lá, a rádio a televisão de Monte Carlo. Aí ele virou e falou assim, traz o homem. Eu falei, primeiro que eu não tenho essa oportunidade nenhuma. E segundo, desculpe, mas eu sou amigo do cara, porra. Eu sou amigo dele, eu quero a felicidade dele. Pô, vai vir pro Vasco hoje despreparado? Pô, não dá, gente. Pô, espera. Nesse momento tá talvez pro futuro. Pode ser que pro futuro, como treinador, ele vai fazer os cursos dele. A gente vai falar sobre isso logo mais no News, mas ele vai fazer os cursos dele legalzinho. E esquece, cara, executivo. Esquece presidente. Esquece tudo isso. Ele vem para ser treinador. É isso. Se vier, é para ser treinador. Olha a notícia aí, ó, meu povo. Bom, não pro Vasco, tá? Não pro Vasco. Pro Vasco, não. Ele quer ser treinador de futebol. Claro. Então vai sair aí, aspa. E tem uma coisa, ele só pode ser treinador fora do Brasil. Porque o curso da CBF só dá condição de você ser treinador atuante aqui se você completá-lo. Tá? Aliás, só pode ser treinador na Ásia, no Japão, no Catar, nos Emirados. Não pode ser na Europa, porque o nosso curso não é representado. Não é autorizado, não tem essa liberação. E o Brasil você tem que estar com o curso completo. Você não pode sentar no banco sem ter o curso, sem ter a licença, eu acho que é Pro, se eu não me engano, ou A, alguma coisa assim. Mas agora a minha dúvida, por exemplo, o Ricardo Sapinto não fez o curso da CBF, mas pôde trabalhar no Vasco, por exemplo. Lá de fora, ele veio lá de fora. Os cursos lá de fora são reconhecidos aqui. Mas o Juninho não vai fazer o curso na Europa? Não, ele não tem tempo, cara. Ele está como diretor executivo do Lyon, como é que ele vai parar? Tá. Ele vai trabalhar antes de terminar o curso. É isso, exatamente. Tá. Aí quando ele parar, saiu do Lyon, ele faz o curso dele. É o que ele vai fazer. Sim, ele sabe disso. E, por exemplo, na Argentina, o curso de treinador, tem gente que faz online. O meu amigo Louco Abreu, estou falando que eu trabalhei com o Louco O Louco fez o curso dele online. Ele no Uruguai, ele fazia na Argentina o curso. Alguns treinadores, inclusive alguns treinadores brasileiros fizeram o curso na Argentina, porque o curso da Argentina CBF, é reconhecido lá fora. Por isso que o Pochettino, por isso que os outros todos aí, o Bielsa, esses caras todos têm condição de serem treinadores na Europa, porque são argentinos e fizeram o curso na Argentina.
Pois bem, meu povo, vamos deixar o assunto para o Avenews de hoje à noite, né, Flávio Dias? Senão a gente fala tudo aqui, e aí o Flávio de noite E tem tem que uma ficar coisa, lá. hein? Eu vou trazer um depoimento do Juninho aqui, porque ele participou de uma transmissão segunda-feira de uma final indígena, de povos indígenas. Jogo que foi transmitido pela TV oficial do Bahia. Negócio sensacional. E ele vai falar sobre base, formação de base. Fiz questão de pensar uma opinião dele sobre formação de base. Vocês vão ver só qual é a opinião de um cara. Esse eu paro para ouvir. Ouçam só o que ele fala em relação à base. E olha, ele inclusive diz durante, vou dar um spoilerzinho, ele fala assim, eu acho que eu estou falando uma coisa muito grave, que pode me trazer problema, mas eu vou falar. Porque ele sofre com isso no Lyon. E a gente vai ouvir logo mais. Legal. Bacana, galera. Muito obrigada pela companhia aí, Flávio Dias, Emerson Rocha. Nesse boletim do AV, véspera de jogo, a gente não tem nada para falar de time. O Vasco treinou essa manhã. Até se espera, né, que algumas peças da base dessa vez tenham oportunidade nesse jogo de sexta-feira contra a equipe do Remo. Lembrando que o André está suspenso. Voltam Germancano, Gabriel Peck e também o Bruno Gomes, que estava resolvendo problemas particulares. Mas a informação de time, os treinos têm sido bastante fechados. O Fábio Cortes está lá blindando a galera. Também é aquele jogo que não vale nada, né, meus companheiros? Vamos ver como o Vasco vai mais uma vez. Exatamente, para o Remo, né? o Remo é decisão do Mundial Interclubes, né? Temos que ganhar do Remo para dar mais pontos para Confiança. E vamos ver como o Vasco vai mais uma vez se portar dentro de campo, porque a postura ainda é observada, principalmente dos ativos que têm contrato para 2022, nós seguiremos de olho. Um beijo, galera. Beijo para vocês, Emerson Rocha, Flávio Dias. Vamos ficando por aqui. Mais tarde tem Avenews com este companheiro aqui do nosso lado, desse lado de cá. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima.